Eu chamo agora o Jaime para que ele conte um pouco mais sobre as ações desenvolvidas e agradeço a atenção de todos. Pois bem, a despeito do ano passado ser um ano atípico, o primeiro ano do Observatório Social, nós não temos recursos, uma limitação de recursos era significativa, um ano eleitoral, nós tivemos um período que nós não atuamos, até para não influenciar no processo eleitoral, o Observatório se retirou, nós desenvolvemos várias ações. E essas ações que o Observatório desenvolveu, elas, com essa frase aí, eu queria dizer que elas não focam pessoas, nem gestores públicos e nem partidos políticos. O Observatório Social ele atua em cima de processos de gestão, processos de transparência, processos licitatórios. Então nós não focamos atingir a pessoa do gestor ou o partido político. Então, deixar isso bem claro. Então, nós vamos mostrar ações que nós desenvolvemos e é importante ressaltar que o Observatório Social, ele elogia, primeiro diagnóstico nosso, o trabalho que a gente fez, o Observatório Social, ele trabalhou em 2012, um diagnóstico do poder executivo e do poder legislativo, para saber aonde estão os pontos positivos. Nós também elogiamos e reconhecemos pontos positivos, e onde estão as oportunidades de melhoria. Então, o Observatório tem esses dois viés. O Observatório não está ali só para criticar, apontar problema e tal. O Observatório está ali para, se tem coisa boa, elogiar também. E se há problemas, se há oportunidades de melhoria, nós estamos ali com o gestor, oferecendo ao gestor plano de ação, de como resolver aquela situação, aquele problema. Então, o Observatório, nós queremos ser parceiro do gestor público. Então, em termos de poder executivo, nós temos que elogiar aqui a gestão, principalmente em 2012, a questão da utilização do sistema de pregão eletrônico. Nós achamos muito positivo, 80% das licitações são via pregão eletrônico. Toda modalidade tem seus prós e contras, mas a gente reconhece que o sistema de pregão eletrônico é mais eficiente, mais transparente, inclusive para o empresário. Empresário em qualquer parte do Brasil pode participar do processo licitatório. Então a gente reconhece como ponto positivo a existência do portal de licitação também. O município tem um portal, isso é muito positivo. Com relação a oportunidades de melhoria, nós detectamos em 2012 a necessidade urgente de se implantar o Diário Oficial. Já temos uma lei aprovada pela Câmara, a lei foi questionada no Poder Judiciário, no Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça decidiu, há um ano e meio atrás, disse, não, a lei é constitucional e tem que ser cumprida. Só que ela não vinha sendo cumprida tanto pelo Poder Executivo como pelo Poder Legislativo do município de São José. Então isso nós precisamos, o Observatório para atuar precisa de transparência e de publicidade. Para a sociedade também, isso se faz necessário. Então, isso é uma necessidade premente da administração pública municipal aqui em São José. Dificuldades, então, na questão da publicidade de cartas convite. O município não tinha, Rony, o Diário Oficial e não tinha mural. Teve um período de 6 meses que ficou sem mural. As cartas convites não eram divulgadas. E nós, quando detectamos essa situação, nós aprofundamos o trabalho nesse ponto que o Dr. Orlando depois nosso diretor jurídico vai apresentar. Questão de ampliação da transparência. Nós fizemos uma avaliação com voluntários fizeram a avaliação. Nós criamos um grupo, nós temos 60 voluntários de São Paulo, da Bahia. O pessoal fez o levantamento para nós e nos mandou o levantamento pronto. Então nós constatamos que o município de São José não chegava a 10% do que a legislação exige em termos de transparência. Diante disso, aqui nós temos um exemplo. São José, em 2012, ele perdia para Jacinto Machado e Xanxerê em termos de transparência. Diante dessas oportunidades de melhoria, o que o Observatório Social fez? O Observatório Social, a nossa ideia em São José não é trabalhar no varejo. A nossa ideia é trabalhar no atacado, é tentar resolver o problema numa tacada só. Então nós vislumbramos o seguinte, vamos trabalhar com os candidatos ao cargo de prefeito, a majoritária.
E foi exatamente isso, de forma inédita até, né, porque é o primeiro ano que a legislação eleitoral exigiu um programa de governo dos candidatos a prefeito. Então o Observatório aqui de São José, de forma inédita na rede, fez as propostas, 25 propostas nós apresentamos aos gestores públicos a respeito de transparência, gestão racional de recursos e controle social. Tivemos as propostas, em média 50% das propostas foram encampadas pelos candidatos, e com destaque a candidata Adeliana, que agora é prefeita, né, fez uma observação importante no plano de governo dela, de que ela ia ser parceira do Observatório Social. Nós ficamos de forma muito felizes por saber disso, e com certeza agora nós vamos trilhar essa parceria aí, com certeza, e vai dar muito resultado. Com relação ao Poder Legislativo, o Observatório também atua no Poder Legislativo, acompanha. Nós tivemos como pontos positivos, queremos elogiar, lá no Poder Legislativo nós tivemos assim um acesso muito, portas abertas com o presidente Neri, né? O presidente Neri nos recebia a qualquer momento lá para conversar, nos chamou, disse: "Ó Jaime, o Observatório apontou uma coisa aqui, onde é que vocês tiraram esse número, senhor?" Presidente Neri, esse número nós pegamos lá no site do Tribunal de Contas, está aqui a fonte. Não, mas esse número está errado. Olha, então é a Câmara que está informando, mandando a informação errada para o Tribunal de Contas. E quando foram avaliar, o sistema da Beta estava gerando a informação errada para o Tribunal de Contas. Então lá nós resolvemos a questão e de fato o sistema tinha deficiência, já foi corrigida, agora está tudo certo. Então nós temos aqui como ponto positivo a gravação e a transmissão das sessões. Isso é muito positivo aqui em São José. Terminou a sessão, minutos depois você já pode ouvir lá na internet a sessão, o áudio da sessão. Isso é muito positivo. E a existência de um sistema de tramitação e busca legislativa, como pontos positivos. Oportunidades de melhoria. Então ali nós detectamos, já falamos de área oficial, a Câmara também tem que publicar os seus atos, como o Poder Executivo, a Câmara também tem que publicar. Uma questão para nós é muito séria, a questão das ordens do dia. O regimento exige uma divulgação com 24 horas de antecedência, e isso não estava ocorrendo. Isso é uma dificuldade para nós, controle social, para o cidadão, saber o que a Câmara vai decidir. Nós precisamos saber. A questão do aumento do salário, da remuneração dos vereadores, do prefeito. Primeiro é o seguinte: o projeto não estava disponível lá na internet. Só uma ou duas pessoas da imprensa tiveram acesso ao projeto. Primeiro, que ele deveria estar no sistema de busca legislativa, ele devia estar lá o projeto. E segundo, que quando foi pautado, a pauta saiu em cima da hora, então o cidadão não tinha como se mobilizar. Se o cidadão não concorda, se a gente não concordava com esse projeto, não tinha como se mobilizar. Então a gente gostaria desse ponto aí, a gente vê como uma necessidade de oportunidade de melhoria. Conta dos prefeitos. O Tribunal de Contas, ele emite o parecer prévio sobre as contas do prefeito, mas quem julga a conta é a Câmara de Vereadores. Então, no portal da Câmara, nós não temos nenhuma informação sobre o julgamento das contas do prefeito. Então, isso é uma oportunidade de melhoria. Temos aqui com muito prazer, o presidente Sanders, então passamos essas informações, já encaminhamos, depois a gente vai falar sobre isso, sobre essas oportunidades de melhoria. Então está aqui, outras oportunidades de melhoria que a gente detectou, a questão de redução de cargos comissionados. O STF já decidiu, no caso concreto de Blumenau, se não me engano, que a Câmara Municipal não pode ter mais comissionados do que efetivos. E o Tribunal de Contas vem fiscalizando nessa linha. O presidente da Câmara de Palhoça recebeu acho que mais de R$10 mil de multa, porque ele tinha mais comissionados que efetivos. Então aqui na Câmara de São José nós temos 17 efetivos e no nosso levantamento tem 81 comissionados. Então cargos comissionados, se manter o mesmo nível de efetivos, teria que ter 17 cargos comissionados. Aí a proposta, vou falar depois sobre isso. Questão de transparência também, a Câmara de Vereadores precisa aumentar a questão da transparência. Questão do sistema de tramitação e busca legislativa. Apesar de ter a ferramenta, que é um ponto positivo, tem muitas deficiências. Os projetos não são cadastrados, como eu já falei, os projetos de lei que são propostos pelo Executivo e pelos vereadores.
a tramitação não é registrada, então você não sabe, o projeto foi apresentado, mas onde é que está o projeto? Em que comissão? Quanto tempo está na comissão? Por que está parado? Entendeu? Então isso aí seria importante você trabalhar. A questão de atas das sessões, elas não... agora parece que as atas estão sendo divulgadas, eu não olhei novamente, mas tinha uma época que não estavam sendo divulgadas, das sessões e também das comissões, seria importante a divulgação. Técnica legislativa, se a gente acessa lá na Câmara de Vereadores, pesquisa lá, uma lei já tem o número, mas a emenda está, projeto de lei do vereador fulano de tal. Então não é atualizada a emenda depois da aprovação da lei. Isso é uma necessidade, uma oportunidade de melhoria. Questão de norma, de quadros. A gente queria fazer um levantamento dos cargos do Poder Executivo e do Legislativo. A lei está lá no sistema, só que aí tem os quadros que não estão disponíveis. Então isso dificulta a questão do controle social em função da inexistência dessas informações. Aqui nós temos um exemplo da produção legislativa do período de 2008 a agosto de 2012, da legislatura passada. Foram aprovadas, vou dar um exemplo de leis complementares, 31 leis complementares, apenas 16 estão disponíveis, 15 leis complementares não estão disponíveis. Então, como o município não tem diário oficial, essas leis, a gente não sabe que leis são essas, né? Então é uma dificuldade para o empresário, isso deve ser terrível. O empresário, como é que vai saber que leis tem no município? Então se faz necessidade de trabalhar. No total, 26% das leis aprovadas na legislatura passada, até agosto de 2012, não estão disponíveis. Então seria interessante ser avaliada essa questão. Outro ponto que eu coloquei ali, uma outra DIN julgada pelo Tribunal de Justiça, é na questão dos decretos legislativos, a respeito de convênios e subvenções. O que acontece? A entidade precisa de um convênio, ela vai até lá na Secretaria de Assistência Social, apresenta um projeto, o Conselho Municipal de Assistência Social apresenta o projeto, o Poder Executivo então vai conceder esse recurso, só que antes de conceder o projeto vai lá para a Câmara de Vereadores para ser aprovado. E essa DIN diz o seguinte, não, isso não pode ir para a Câmara, porque isso fere a independência dos poderes. Quem decide isso aí, isso é competência do Poder Executivo. Então tem 312, a gente verificou 312 decretos legislativos aprovando convênios e subvenções. A gente entende que se isso, a DIN já disse que isso não deve ser feito, a gente entende que esse tempo os vereadores poderiam utilizar em outras ações, propondo outros projetos de lei, questão de fiscalizando o Poder Executivo. Então é nessa linha a nossa sugestão. Diante das oportunidades de melhoria, nós encaminhamos ao Poder Legislativo, em 2012, 2 ofícios, um deles foi bem no finalzinho de 2012, então vamos por um ofício foi respondido, e outro acho que não se deu tempo ali para se responder, mas o presidente Neri sempre muito receptivo e tal. No primeiro ofício foi nos informado que a Câmara vai fazer um concurso para efetivo, tem 17 efetivos, vai aumentar para 31 efetivos. Então, para se buscar a proporcionalidade, mas mesmo assim não se resolve o problema, não se resolve o problema, isso. Então nós temos, em 2013 nós reencaminhamos ao Poder Legislativo, agora na gestão do presidente Santos, as propostas que a gente apresentou. Nós já encaminhamos com um plano de ação já, de como resolver os problemas. Na questão de cargos comissionados, a gente encaminhou um projeto de lei para, fazer um novo plano de cargos e salários para os mediadores, aumentando o número de efetivos, para fazer um concurso público, para se ter profissionais qualificados, como já tem lá, ter mais profissionais qualificados e efetivos concursados lá na Câmara de Vereadores. Pois bem, isso aí é o diagnóstico que a gente fez.